de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Nosso boa noite a Lafayette Ribeiro Bacelar, e ele pergunta: com relação à evolução da espécie humana, o que há de real na teoria de Darwin? Não me parece lógico que Deus foi experimentando até chegar à espécie humana atual? Darwin tem uma nova contribuição do ponto de vista científico no estudo e na perpetuação das espécies. Porém, assim como outros autores espirituais, ele falha quando não percebe a existência do espírito. O que aconteceu do ponto de vista evolutivo, segundo os instrutores espirituais? Nós, naturalmente, primeiro, relatando um mundo como a Terra, para nós não nos perdermos nos mundos mais evoluídos. A Terra foi fruto de uma condensação de nebulosas, né, que foram se concentrando e formaram, naturalmente, de uma forma ainda não adequada, amórfica, portanto, uma condensação de estruturas e de massas que foram pelos instrutores kármicos, pelos engenheiros siderais, aproximados para que Jesus desse o formato como o comandante desses engenheiros siderais. E ele determinou que o mundo deveria de ser como os outros, de uma forma mais ou menos arredondada, que teria que ficar, digamos, do ponto de vista numa eclipse, como todos os planetas em volta do Sol, e que, evidentemente, ele precisava, naturalmente, pela grande concentração de energia, ele viria muito aquecido, haveriam grandes explosões iniciais da matéria, portanto, aquecida, e ela teria que ser esfriada pela produção, naturalmente, de elementos como água. Isso só seria possível sofrendo o bombardeamento, naturalmente, de rochas e de materiais detritos vindos de outros planetas, que traria neste choque líquido, que acabaria por formar, dando origem à formação da água como consequência dos continentes. Como havia necessidade de um resfriamento, houve uma divisão. Inicialmente era um bloco só, né? Era só um bloco de terra cercado por mares. Depois, com outros bombardeamentos e com a convulsão natural deste mundo em evolução, foi dividido, formando as chamadas placas tectônicas, que é onde estão os continentes que naturalmente se interligaram, dando origem ao atual mapa do continente. A Pangeia era, na verdade, o único continente que era aquele que inicialmente foi o formador, que deu origem à atual morfologia do globo terrestre. Bom, o habitat sendo preparado, precisava se encontrar formas de vida. Aí houve o concurso também dessas civilizações antigas, que trouxeram moléculas autorreplicantes vindas dos seus para ajudar, colocando no fundo dos mares, para que os instrutores do karma começassem a formar as estruturas, o sistema esquelético, o sistema cardíaco, o sistema reprodutor, enfim, desse origem nas plantas, naturalmente, através das rochas, desse origem nas plantas, a formação das primeiras estruturas, e, naturalmente, depois, com as criaturas no fundo do mar foram crescendo, mais uma vez, a vinda de asteroides nos mares jogou as criaturas que estavam no fundo do mar para a Terra, formando a parte animal. E depois, mais adiante, quando num estágio evolutivo elas desapareceram, deu origem à fase que se iniciou no período astral, depois o semi-astral, que era a preparação da estrutura pelos mapeadores genéticos do sistema solar, a construção adequada para a criatura humanoide, que era o terrestre, pudesse sobreviver. E aí deram origem aos animais, naturalmente formando, vamos ganhar tempo, os chimpanzés, e deram origem, naturalmente, eles a duas partes. Uma que foi para as matas, e outra seguiu pelas planícies e sofreu a intervenção genética de seres de outros mundos, de pesquisadores e cientistas de outros mundos,
colaborando naturalmente com o Mestre Jesus, modificando especialmente a caixa craniana, como consequente o cérebro, e abrindo um novo espaço para a criatura que se diferenciaria dos chimpanzés que foram para as matas, e que naturalmente esses viriam, foram se desenvolvendo, foram se agrupando, foram formando sociedades, foram disputando locais e foram tomando regiões e construindo os primórdios de uma família, mesmo que ruidosa e violenta, dava início à formação. E daí em diante a civilização começou a galgar a sua caminhada, o Homo de Cro-Magnon, o Homo erectus, naturalmente, até chegar ao Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Entre esta etapa, milhares de anos se passaram, com a contribuição desses seres vindos de outros mundos e com a presença, que não poderia ser dos instrutores do karma e dos cientistas siderais, que trouxeram sempre um mapeamento colocado a Jesus como deveria ser a morfologia do ser que habitasse no planeta Terra. Foi escolhido desta forma. Começou primitivo, hoje está numa fase de provas e expiações, já diferente do seu aspecto morfológico primitivo, será diferente do mundo de provas e expiações mais adiante, quando o mundo regenerado estiver mais adiantado, não será mais portador de 2 braços longos, de 2 pernas, de olhos, de dentes, porque ele não mais se alimentará de detritos de animais, ele terá a caixa craniana um pouco aumentada, um formato diferenciado para que não tenha a putrefação de elementos que ficam sobrando, como cabelos, pelos e outros elementos. A própria ingestão de nutrientes diferentes vai fazer com que o sistema digestivo seja, portanto, minúsculo e diferenciado, e o ser não precisa da força bruta, porque, na verdade, ele se comunicará pelo pensamento, telepaticamente, pelo instrumento mental, onde conversará e onde falará uma linguagem conhecida, uma linguagem do amor, do respeito, do sentido da vida. Este é o processo evolutivo. As diversas contribuições científicas são válidas para o despertar, mas como acontece com todos os cientistas, esbarra em determinado momento quando se não consegue entender um elo fundamental, que é o espírito, aonde entra na biologia somática, que forma o corpo, o espírito. E é aí que tudo se modifica. É aí que o mundo espiritual traz uma contribuição fabulosa. E vocês podem ler no livro A Caminho da Luz, por exemplo, Emmanuel disseca com muita propriedade as primeiras formações morfológicas, mesmo que seja ainda incipiente, dá uma ideia fantástica da nossa evolução. E as diversas correntes científicas respeitadas, sem sombra de dúvidas, mas, naturalmente, não conseguindo fechar a parte diferenciada, que é a parte onde o espírito, porque para que o corpo vai se desenvolvendo, nos espíritos ainda mais rudimentares, tudo bem, mas à medida que o espírito se torna mais exigente, com maior conhecimento, com capacidade de discernimento, de uso do seu livre-arbítrio, a estrutura morfológica é outra. Se você trouxer para cá um espírito vindo de Andrômeda, que é um contingente de espíritos que está na ave do paraíso, na constelação de Apus, Andrômeda, Cassiopeia, Camelopardalis, são lugares onde espíritos altamente evoluídos, como os discípulos de Jesus, vieram para o instante decisivo daquela início da peregrinação do Mestre. Esses espíritos sábios, eles não estão há muito tempo, há milhares, não usam alimento como nós usamos. Alimento vindo de animais abatidos, alimentos acidificados, alimentos aromatizados, alimentos condimentados, porque eles usam a energia como fonte alimentar. A energia que não causa doença, porque o alimento traz energia, traz, mas o alimento muitas vezes desenvolve processos intestinais desfavoráveis. O alimento muitas vezes, de uma forma não adequada, produz toxinas que envenenam o corpo, né? Enfim, é uma mudança considerável, mas a evolução se processou do ponto de vista espiritual muito mais, digamos assim, demorada, mas esclarecedora para mostrar como que nós, e tanto é verdade que quando se diz assim numa expressão curta, mas definitiva, o homem acorda no mineral, sonha no vegetal
desenvolve os instintos nominais e a razão, ou melhor, os instintos no animal e a razão nominal. Acorda no mineral, sonha no vegetal, o instinto no animal e a razão nominal. São as etapas dos princípios ditos de uma forma sintética na evolução desde os primórdios, porque a rocha foi fundamental. Das rochas começou os primeiros elementos, até que pudesse ir para os mares e dali pudesse formar o protoplasma, que desse origem principalmente ao sentido da vida. Consequentemente, através das plantas, eles estudaram qual seria o sistema melhor para o formato, porque o formato dos habitantes da Terra é diferente do formato dos elementos de Júpiter, de Marte, de Saturno. Então, eles estudaram no fundo dos mares, os cientistas, qual seria a melhor maneira para formar isto que nós precisamos, que era o protótipo de um ser ainda primitivo, que iria caminhar para a despertar do seu arbítrio para o mundo de provas e expiações. Então, tudo isso ocorreu no fundo dos mares. Mas as rochas despertou, o fundo dos mares desenvolveu, o instinto sobressaiu para, finalmente, a razão chegar no nominal. E a razão é o primeiro sentido para o entendimento da vida, da existência. E quem começa a conhecer a existência, começa a viver. E viver é o princípio sagrado do caminho à luz espiritual. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.